Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Lembrando a todos que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas. Bem, pessoal, hoje vamos abordar o último ponto da energia mecânica, né? Que é o teorema da variação da energia mecânica, certo? Numa situação em que se observa forças conservativas atuando num sistema, no caso um bloco deslizando sobre uma superfície lisa, verificamos nas aulas anteriores, né, e mostrei a vocês que nesse caso a variação da energia mecânica ela é nula, né, porque o trabalho realizado das forças não conservativas é o próprio potencial com o sinal trocado, né, isso foi mostrado para vocês. Então, isso mostra o teorema da variação de energia cinética, né? A gente tinha o que? O teorema. Tínhamos o que? O teorema trabalho-energia, né? Que é o famoso teorema trabalho barra energia. Mas que energia é essa? Energia cinética, né? Energia cinética. Que dizia que a variação da energia cinética de um objeto é diretamente proporcional ao trabalho de uma força que atua sobre esse objeto. Nesse caso, estamos falando de força conservativa, certo? Uma força conservativa, uma força que não depende do tempo, uma força cujo trabalho é independente do caminho e uma característica fundamental é o quê? Que ela seja dependente somente da posição, certo? Essas características de uma força conservativa já foram definidas na videoaula anterior e em videoaulas passadas também. E aí, esse teorema, a gente expandimos ele, né? Mostrei a vocês que a partir desse teorema, a gente chegava, né, na parte central, que é o quê? Que é a conservação da energia, né? Que a gente chegava aqui que o ΔE, a energia mecânica, era igual a zero, certo? A variação de energia mecânica era igual a zero. Isso aqui é sinônimo disso, né? dE dt igual a zero, né? Ou seja, isso aqui é sinônimo. A variação da energia mecânica é igual a zero, é a mesma coisa que a derivada da energia mecânica em relação ao tempo também ser nula. Repare que isso aqui é o teorema da conservação da energia mecânica. Se a gente mostrou aqui, né, em videoaulas anteriores, que essa definição, esse conceito parte do pressuposto do teorema trabalho-energia cinética. Uma vez que a gente define que o potencial é menos o trabalho, certo? Agora, estamos numa situação em que existe, né, ação de uma força que não é mais conservativa, né? Essa força não conservativa, ela vai quebrar essa regra que eu tinha colocado anteriormente aqui, né? Essa regra da variação da energia mecânica ser igual a zero.
Agora você tem o quê? Que isso aqui não é mais verdade. A consequência disso é que isso aqui que eu estou escrevendo não é mais verdade. É falso. Certo? Agora você vai ter uma perda de energia. Certo? Como estamos falando de forças não conservativas, na prática o que acontece é isso aqui. D é dt é menor que zero. Ou seja, à medida que o tempo passa, eu vou perder energia. É isso que essa derivada está mostrando para vocês. Mas a pergunta é, como que a gente expressa a variação da energia mecânica? Num contexto desse, quando agora tem a ação de uma força dissipativa, ou também chamada de não conservativa. Numa situação dessa, pessoal, a gente tem que pensar da seguinte forma. Vamos supor aqui que a energia mecânica, a definição da energia mecânica, é quem? É a energia cinética mais a energia potencial U, onde o U pode ser elástica ou gravitacional, certo? E verificamos que quando a gente faz a variação da energia mecânica, por exemplo, vou derivar a energia mecânica em relação ao tempo, certo? Isso vai ser a derivada da energia cinética em relação ao tempo, mais a derivada da energia potencial também em relação ao tempo, certo? Vemos no teorema trabalho-energia que a variação da energia cinética em relação ao tempo é o próprio trabalho, né? É o trabalho sendo realizado. Ok? Então, prestem bem atenção. Temos que o ΔT, na verdade, da energia cinética, ele era quem? Era menos... Perdão, ele era o trabalho de uma força que atuava sobre um certo objeto, não é isso? Devido a uma força. Só que essa força a gente não sabia que tipo de força era. A gente já partia do pressuposto que era uma força conservativa. Só que agora não é só uma força conservativa que atua. Eu tenho uma força conservativa e uma não conservativa. Certo? Vamos abordar dessa forma. Então eu tenho o quê? Que o ΔT é igual a quem? Esse W aqui vai virar um W total. Certo? Que é o trabalho total. Por quê? Porque agora o trabalho ele é uma componente, perdão, ele é uma quantidade que é dividida em duas outras quantidades. O trabalho de uma força conservativa, C, mais o trabalho de uma força não conservativa. Certo? E vimos o seguinte. Vamos passar o W. Antes de passar o W, C, vamos escrever o seguinte, ó, a variação da energia cinética, aqui tem que colocar um casinho para dizer que é cinética, menos o trabalho, certo? Da força conservativa é igual ao trabalho da força não conservativa. Isso aqui, a gente tinha definido em aulas anteriores que isso aqui
é menos o potencial. Só que tem um sinal negativo na frente, então menos com menos dá mais. Então é a variação de potencial, certo? Em aulas anteriores, tínhamos definido que o trabalho da força conservativa, ele é o quê? Ele é menos o potencial, ΔU. Ok? Então, substituindo isso aqui, chegamos à conclusão de que o ΔT, que é a energia cinética, mais um ΔU é igual ao trabalho da força não conservativa. O ΔT é quem? O ΔT é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Certo? Mais quem? O U final menos o U inicial. E isso é igual a quem? O trabalho da força não conservativa. Certo? Vamos somar aqui os índices F juntos e colocar os índices F e juntos também. Então temos o que? Um TKF mais um UF menos, abre parênteses, um TKI, que é a energia cinética inicial, mais um UI, que é a energia potencial inicial do sistema. Isso é igual ao trabalho da força não conservativa. Repare que quando eu somar esses dois aqui, isso e isso, o que é isso aqui? É a energia mecânica no estado final menos a energia mecânica no estado inicial. E isso é igual ao trabalho da força não conservativa. Então, a gente chega a um resultado que diz o seguinte: se eu tenho uma energia cinética final menos a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial, isso aqui é um delta, né? Então, esse termo aqui vai me gerar o ΔE, que é a energia mecânica final. E aí eu vou ter que a energia mecânica final é igual ao trabalho da força não conservativa. Repare que isso aqui agora é diferente do que a gente tinha visto antes. Por que é diferente? Vou até fazer aqui um destaque. Por que é diferente? Porque agora a gente está levando em consideração uma situação em que eu tenho uma ação de uma força dissipativa. Como eu falei na videoaula anterior, essa força dissipativa, na 99% dos casos que a gente vai abordar aqui, dos exemplos que eu vou mostrar nas próximas videoaulas, são o que? São forças de contato. Particularmente, a gente vai tratar somente o que? O atrito, certo? O atrito cinético, ok? Ah, Francisco, e a força de arrasto linear? E a força de arrasto quadrático? Não vamos abordar essas forças aqui. O trabalho dessas forças a gente não vai abordar aqui, certo? Ok? Então fica aqui a prova, né, de como é que é feito para se obter o teorema da variação da energia mecânica, ok? Aí vocês vão dizer, puxa, então quer dizer que a energia se perde? Porque o trabalho da força não conservativa é sempre negativo, né? A questão é sim e não. A resposta porque foi perguntada aqui. A pergunta é a seguinte: a energia mecânica, a energia com a sua forma se perde? A energia. Repare que eu não falei energia mecânica. A energia é perdida?
Se a gente coloca a palavra energia mecânica, sim, ela é perdida. Se eu coloco somente a palavra, o conceito de energia, não é perdida. Por quê? Um exemplo clássico é esse aqui. Você tem uma superfície que tem atrito, né? E você tem a superfície com atrito. Você tem uma superfície com atrito e você tem um objeto aqui com uma certa velocidade. Ele tem uma massa, ele tem uma velocidade nessa direção, ele está no sentido positivo, certo? E ele tem uma velocidade constante. Ele partir desse certo ponto que ele está aqui agora, ó, ele chegou, atingiu esse ponto A. Daqui em diante até o ponto B tem atrito na superfície. Qual vai ser a única força que vai atuar sobre ele em relação à força resultante? Você tem 3 forças atuando sobre esse objeto. 4, se a gente não desprezar a resistência do ar, mas a resistência do ar aqui está jogada fora, né? A gente não considerou ela aqui. Teremos a força de atrito, o vetor força de atrito, vamos ter o vetor normal, e vamos ter a força peso, né? Então temos essas 3 forças, só que a força resultante que vai fazer o objeto parar até chegar ao ponto B é a força de atrito. Nesse caso, o trabalho é negativo. O trabalho dessa força é negativo. Por quê? Porque está roubando energia. Então agora a gente não pode dizer que a energia mecânica, o ΔE associado a AB é igual a zero. Isso aqui é falso. A gente tem que dizer agora que a variação da energia mecânica entre A e B é igual ao trabalho da força não conservativa, que no caso é o atrito. Então a gente já coloca aqui que é o FAT. É a força de trabalho da força de atrito, que vai ser negativo, certo? O trabalho da força de atrito sempre vai ser negativo. Aí a pergunta é, a energia é perdida? A energia mecânica sim. Mas à medida que esse camarada ele vai freando até parar no ponto B, o que vai acontecer com ele em relação à superfície do chão, né? A base dele vai ter o contato entre a superfície da base desse objeto com a superfície do solo. Então esse contato, esse atrito, né? Em Física 3 vocês vão ver que esse contato, essa interação a nível microscópico é de natureza eletromagnética, certo? É de natureza eletrostática, perdão, é de natureza elétrica. É explicar através da força elétrica, da força eletromagnética, certo? Então, essa energia mecânica vai ser perdida por causa da ação do trabalho. Só que essa energia mecânica perdida, se depois desse contato, depois que ele chegou até o ponto B, a gente vinha com aquela pistola aquele termômetro infravermelho, a gente mede antes da passagem do objeto e depois mede depois da passagem do objeto, a gente vai ver que teve uma elevação de temperatura. O ato do objeto passar por cima dessa superfície áspera vai fazer o quê? Vai ter um movimento de fricção, né? Que é isso que está relacionado com atrito. A fricção, que depois vocês vão ver no curso de Física 3, que isso é a natureza eletromagnética, é o contato entre esses dois. Então essa energia ela vai ser utilizada para aquecer a superfície. Então, supostamente, a energia mecânica que vai ser perdida, ela não é jogada fora, ela não desaparece no universo desse sistema que está inserido, né? Então, o que acontece? Parte dessa energia vai ser utilizada para aquecer a superfície e a base do objeto também. Então,
a princípio a gente tinha pensado, pronto, a energia mecânica se perdeu. Na verdade, do ponto de vista da mecânica, sim. Mas do contexto mais amplo do conceito de energia, não. Ela foi convertida em outra forma de energia. Que no caso aqui é uma energia, abre aspas, termodinâmica, né? Uma energia térmica, né? Uma energia térmica, eu acho que o termo é mais apropriado. Por quê? Porque ela vai fazer com que a temperatura da superfície fique um pouco mais elevada. Ok, pessoal? Então, finalizando essa parte aqui, o conteúdo então acabou, certo? O próximo vídeo vai ser exemplos de como que se aplica a variação da energia mecânica dentro do contexto da ação de força não conservativa. Em particular, é a força de atrito. Vamos refazer aqueles problemas clássicos do plano inclinado, certo? E algumas outras duas aplicações com base em problemas onde a gente no passado fazíamos só usando o vetor e agora usando o conceito de energia, certo? Então, pessoal, um abraço a todos. Eu termino essa videoaula aqui e até o próximo vídeo.